Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês um teorema muito famoso, ok? Então mais ou menos por enquanto o objetivo de toda a minha série foi para apresentar esse teorema. Vocês vão ver que o vídeo até ele é bem curto porque tem muitas das coisas que eu já acabei diluindo nos últimos vídeos. Ok, então realmente se vocês querem entender 100% o teorema de Bolzano-Weierstrass, né, que é o teorema que eu vou falar para vocês hoje, eu convido vocês a verem a minha série sobre sequências, pelo menos os 10 últimos episódios, tá? Porque os 10 primeiros são realmente de introdução, mas os 10 últimos, onde a gente começa realmente a falar sobre teoremas, né, e demonstrações de teoremas, eles acabam diminuindo um pouquinho o nosso trabalho de hoje para apresentar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Então esse teorema, ele diz o quê? Ele simplesmente diz que de toda sequência limitada, ok? Então, uma sequência onde a gente tem um minorante e um majorante, a gente pode extrair uma sequência convergente, ok? Então, o teorema nos afirma que se temos uma sequência que é limitada, ele afirma a existência de uma sequência dentro desse limitado, ok? Tal que ela converge. Então, é um teorema bem poderoso, tá? Então, ele nos dá a existência. Infelizmente, com apenas ele, não sabemos qual sequência, né? A gente vai ver no exemplo. Então, a gente pode saber que existe, mas não necessariamente saber qual que tem, né? Ao menos que vocês possam achar de outras maneiras. Mas é um teorema bem importante. A demonstração dele, ela é bem simples se vocês têm o lema dos picos. Ok? Então eu apresentei, da forma que eu construí essa série, eu apresentei e demonstrei o lema dos picos, tá? Eu vou deixar o link nos comentários para vocês. Vídeo bem interessante porque é uma demonstração realmente bem com ilustrações, tá? A gente utiliza a metáfora do nascer do sol, então eu acho que é uma demonstração bem bonita e é um teorema muito importante, tá? Então o lema dos picos ele nos diz o quê? Ele diz simplesmente que de toda sequência real podemos extrair uma sequência monótona, ok? Então eu vou escrever isso para vocês. Então o que eu acabei de dizer, o lema dos picos, é de toda sequência real podemos extrair uma sequência monótona, ok? Então no caso o lema dos picos ele vai ser totalmente é, a gente vai usar ele totalmente aqui para a demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass. Por quê? Porque, obviamente, uma sequência que é limitada, tanto que a sequência seja real, ela é real, ok? E a gente sabe que a gente pode extrair uma sequência que é monótona dessa sequência limitada, ok? Só que de acordo com o limite monótono, né, limite monótono, a gente sabe o quê? A gente sabe que se temos uma sequência que é monótona, que é o nosso caso, porque de acordo com o lema dos picos que a gente já demonstrou, a gente pode extrair uma sequência que é monótona, mas a gente sabe que ele está no espaço limitado, ok? Isso daqui implica que ele é convergente. Ok? Então, o teorema do limite monótono, um teorema famosíssimo, tá? Vocês sabem disso faz bastante tempo. Se temos uma sequência que é monótona, mas limitado, a gente sabe que ela é convergente. Né? A gente entende bem a lógica disso, né? Se temos uma sequência que apenas vai crescer, só que existe um majorante m aqui, obviamente, uma hora ele vai atingir o majorante m. E se ela simplesmente só decresce, né? Então ela é monótona decrescente, ela vai atingir o minorante m. Ok? Então, a gente viu que a gente extraiu uma sequência, né, que a gente pode, de acordo com o lema dos micos, o lema dos picos, e ela é monótona, então ela tem que ser necessariamente convergente, assim demonstrando o teorema de Bolzano-Weierstrass. A demonstração que é a mais comum, tá, que eu não vou fazer hoje porque eu não gosto muito dela, mas é a que é mais ensinada, então se você veio procurar esse tipo de demonstração, me perdoe, ok? Eu tenho uma demonstração bem parecida no vídeo da descrição dos reais, tá? Então, na hora que eu impliquei que o teorema das sequências adjacentes implica a descrição do limite superior, ok? Eu utilizei o mesmo tipo de demonstração, ou a ideia é a mesma, que é a demonstração por dicotomia, ok? Então, a demonstração por dicotomia vocês podem achar até na Wikipedia, o que é raro achar demonstrações avançadas na Wikipedia, mas essa daqui existe. Ela diz que a gente escolhe um intervalo, né, limitado, então temos um m, tá? Temos nosso intervalo, temos o nosso majorante grande m, ok? E a gente utiliza o princípio de busca por dicotomia. Então a gente vai escolher o que a gente chama de um pivô, ok? Que a gente vai chamar de m0, e a gente vai procurar qual dos intervalos possui uma infinidade de termos da sequência UN, ok? E assim, né, a gente vai subdividindo. Então a gente vai fazer uma indução, ok? Uma indução, então a gente vai procurar nesse intervalo, a gente vai pegar o meio, depois a gente vai procurar nesse intervalo, e etc, 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 ok? E a gente vai ter uma indução. E no final vocês vão ter, por exemplo, se temos o limite superior que é grande M e o limite inferior que é pequeno m, vocês vão ter
algo da forma m menos pequeno m dividido por 2 potência n, né? Porque vocês vão dividindo por 2 n vezes, e vocês mostram que isso daqui tende a zero, ok? Mn e pequeno mn são sequências adjacentes, então vocês podem utilizar o teorema das sequências adjacentes. Então assim vocês conseguem demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu não gosto muito porque eu não curto muito a demonstrações por dicotomia, tá? Eu acho que isso é muito para computação, o que eu gosto bastante, tá? Mas eu acho que são domínios um pouquinho diferentes por enquanto. Mas isso é uma preferência minha, óbvio, ok? Caso vocês estejam interessados, existem diversos documentos e demonstrações que explicam, né, como fazer por dicotomia. Eu gosto do lema dos picos que eu demonstrei, porque eu acho ele mais elegante. Beleza? Então, qual que é o interesse do teorema de Bolzano-Weierstrass? Como eu disse, ele dá simplesmente a existência, o que pode ser muito interessante para a gente. Né? Então, se, por exemplo, a gente considera uma sequência definida por seno de n, por exemplo, né? Então isso daqui é igual a o n, a gente sabe que, se minha caneta parar de bugar, perdão por isso, então a gente sabe que o n pertence entre o intervalo -1 e 1, porque vocês sabem que seno de n é limitado, né? Se a gente pegar o gráfico de seno, né? Vocês sabem que aqui temos 1, aqui a gente tem -1, né? E ele vai ondular dessa maneira, obviamente passando por zero, né? Eu sei que eu sei que é um esboço, né? Mas vamos respeitar um pouquinho a matemática. Então ele passa por zero aqui, desce, sobe, mas ele sempre é limitado, né? Bom, vocês entenderam, né? Ele sempre é limitado por -1 aqui e por 1 aqui. Beleza? Então a gente sabe que é limitado, só que obviamente sendo de n não possui limite. Né? Ele possui dois valores de aderência, né? Então ele possui 1 e -1, mais um limite ele não tem, né? Porque ele vai ficar variando, então o limite de seno de n não tem. Só que, de acordo com o teorema de Bolzano-Weierstrass, como o n é uma sequência limitada, então a gente consegue extrair uma sequência, por exemplo, Vn, que vai ser convergente. Ok? Agora, qual é essa sequência, a gente não pode saber. Bom, não só usando o teorema aqui. A gente vai precisar utilizar outros utensílios ou procurar realmente no tato, né? Então a gente vai testando e vendo que se é realmente é, uma subsequência de seno de n, né? Mas o teorema de Bolzano-Weierstrass nos dá existência, que é muito interessante, mas infelizmente não podemos achar a sequência por si só. Então, para terminar o vídeo, a gente tem uma noção que acaba vindo por consequência da demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass, que é a noção de compacto. Ok? Então, talvez no futuro vocês vão me ouvir falar o fato de um conjunto ser compacto, então é bem interessante a gente já aprender a definição. Talvez quando realmente eu precisar de novo eu vou reapresentar para vocês a noção, mas eu aproveitei e introduzi no vídeo, que diz que se temos um espaço métrico e K que está incluso em E, K vai ser compacto se toda a sequência de UN de elementos de K podemos extrair uma sequência convergente, né, que obviamente vai em direção a elementos de K. Okay? Então, obviamente, esse fato de podemos extrair uma sequência convergente vai ser utilizado com o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? E isso é a definição de compacto. Então, por exemplo, isso daqui nos diz diretamente que intervalos que são fechados, né? Então, intervalos que são fechados e limitados de R, ok? São o que a gente chama de subconjuntos compactos de R. Tá? A noção de compacto nos dá bastante vantagem em alguns teoremas. Tá? Muitos teoremas utilizam o fato de um conjunto ser compacto. Então é bem interessante saber como definir um conjunto compacto, porque assim a gente consegue aplicar esses teoremas diretamente. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Então, teorema bem poderoso, bem interessante. Tá? Lema dos picos é realmente uma demonstração bem elegante. Eu convido vocês a vê-la. O link está nos comentários. Ok? E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.